Pessoal do sexto ano, essa videoaula é uma videoaula para a gente corrigir as atividades da semana 3, tá ok? Então a gente vai corrigir ela aí nessa aula de PowerPoint com narrações minhas para vocês estarem corrigindo e fazendo as atividades que não conseguiram fazer. Pessoal do sexto ano, a gente vai fazer aqui a correção das atividades da semana 3, né? Começando aí pela atividade 1 e 2, ok? Então vamos lá na atividade 1. As sociedades transformam as paisagens natural em cultural de diferentes modos. A transformação do espaço natural em espaço geográfico é de todo ruim para as pessoas e para a natureza? Aí é uma pergunta. Explique os pontos positivos e negativos desta relação entre homem e natureza. Vamos lá, gente. Transformação desse espaço natural em espaço geográfico é sempre ruim para as pessoas e a natureza? Bom, não. Em alguns casos ela é boa, ela é benéfica, né? Para as pessoas, ela quase sempre é benéfica, porque a partir dessa transformação as pessoas constroem as casas, né? As ruas, então constrói aí as infraestruturas que elas precisam para sobreviver. Mas ao mesmo tempo que ela transforma esse espaço e constrói a infraestrutura que é de suma importância para ela, ela também, né, modifica a natureza, né, e se não houver um controle, uma sustentabilidade nisso, essa modificação, essa destruição da natureza, ela também prejudica a própria pessoa, né? Lembrando que a gente precisa muito da natureza para sobreviver, ok? Então pode ser boa ou ruim para as pessoas. Para a natureza, mesma coisa. Para a natureza, geralmente ela é ruim porque essa transformação, como eu disse, não é feita de uma forma sustentável, de uma forma responsável. Então, implica numa destruição quase que total da natureza, né? Então, para a natureza, geralmente não é bom. Mas, né, tem alguns casos de intervenção do ser humano, né, na natureza para tentar melhorar um quadro que por ele mesmo foi destruído, modificado antes, né? Tentando reabilitar, reativar uma área aí, natural através da plantação de árvores e por aí vai. Então, vai depender. Essa relação ela pode ser boa ou pode ser ruim, né? Os pontos positivos e negativos a gente elencou aí, né? Os pontos negativos podem resultar na destruição, né, da natureza, os pontos negativos. Isso é negativo para a natureza e para as pessoas que necessitam dela. E os pontos positivos é que as pessoas constroem infraestruturas para elas sobreviverem, né? E em alguns casos elas interferem naquele espaço para tentar reabilitar uma área natural, algo assim, né? Plantando árvores e tudo mais. Vocês já devem ter visto isso, ok? Então essa é a resposta da número 1. Pergunta número 2. Vamos lá na 2. A 2 é para observar a obra, né? O Subúrbio, de Ayrton das Neves, para responder as questões abaixo, né? A, B e C. Vamos lá. Aí a gente tem uma obra aí mostrando uma cidade, né, com uma área suburbana, uma favela, né, uma comunidade logo mais acima aí dessa área. Então vamos lá. A. Sabendo que a paisagem geográfica é definida pela geografia como domínio do visível e que ela é formada por elementos naturais e culturais, descreva quais são os elementos naturais e culturais vistos nesta paisagem. Bom, os elementos naturais, gente, que a gente vê aí, são algumas árvores, né? Esses morros aí, né? Esses planaltos, tem mais ao fundo, lá próximo ao subúrbio. Basicamente é isso. Os elementos culturais são as ruas, os carros, as pessoas, né, as casas que estão aí nessa imagem, são todos os elementos culturais. Lembrando, elemento cultural é aquele que foi transformado, foi modificado pelo ser humano, pelo homem, ok? A letra B. O espaço natural se torna um espaço geográfico no momento em que a ação humana
a modifica. Que tipo de alterações são vistas nessa imagem? Bom, a pergunta, essa letra B está até meio repetitiva com a A, né? Quais tipo de alterações são vistas? Bom, a gente está vendo várias, né? Por exemplo, a gente vê uma construção de uma comunidade, né? De uma área de favela mais acima, toda em cima de um espaço que antes, obviamente, era um espaço natural. Então, teve as árvores arrancadas, né? Há uma modificação toda daquele espaço natural. Aqui mais próximo, na cidade mesmo também, né? Para construção de casas, ruas, né? Então, as modificações são essas, né? O corte da árvore, às vezes o aplanamento do terreno. E aí, consequentemente, posteriormente vem as casas, as ruas e as pessoas aí habitando esses lugares, ok? Essas são as alterações. C. Em que partes do nosso município podemos observar um contraste entre pequenas casas e grandes apartamentos? Bom, gente, essa no caso de Prados a gente não vai ter tanto, né? Porque a gente não tem tão grandes apartamentos, arranha-céus, porque se trata de uma cidade pequena, né? Mas nas cidades grandes a gente vê esse contraste, né? Às vezes tem um bairro nobre, bairro rico, que fica próximo, por exemplo, de uma comunidade, de uma área suburbana, de um subúrbio, e ali você vê o contraste aí entre essas pequenas casas e os grandes apartamentos. Inclusive, isso mostra a desigualdade social, né? A concentração de renda, né? De dinheiro nesses condomínios ricos, fechados, e a falta dele, a falta de concentração de renda, a falta de renda, de dinheiro nessas subúrbios, né? Nessas favelas, nessas comunidades, ok? Beleza? Então tá aí respondida número 2. Vamos agora, gente, responder as demais atividades 3, 4 e 5, ok? Para responder da 3 a 5, a gente tem que observar a sequência, né? Essa sequência que está aí na apostila, né? Então tá lá momento A, momento B e momento C, beleza? Então vamos lá. Atividade 3. O espaço natural se torna em espaço geográfico no momento que a ação humana a modifica, adicionando a ela elementos artificiais ou culturais para suprir suas necessidades. Que tipo de alterações são vistas nessa imagem? Bom, gente, a gente está no momento A lá que só tem árvores, né? No momento B as árvores já estão mais escassas e a gente vê construções de casas, né? Começa ali uma construção de casas e ruas. No momento C mais ainda, né? A gente vê bem menos árvores. No momento C, mais casas e mais ruas sendo construídas aí, infraestruturas culturais aí, sociais do homem, né? E menos elementos naturais, beleza? Atividade 4. Que motivos levaram as pessoas a transformarem a paisagem natural do momento A na atual paisagem representada no momento C? As pessoas transformam por necessidade própria dela, né? Elas precisam dessas infraestruturas das casas, das ruas, tudo para ela fazer suas atividades rotineiras do cotidiano, né? Todos nós precisamos, por isso que ela transforma, ok? Aí ainda mostra que elas estão construindo numa área de declive, ou seja, no morro, que não é muito recomendado, porque pode ter deslizamento de terra e tudo mais. Mas aí tem a questão também de poder requisitivo, ou seja, da pessoa ter o dinheiro ou não para construir em área que não seja essa. Às vezes elas ocupam essas áreas, por elas não têm condições de ocupar em outras áreas, ok? Então aí também está uma questão de desigualdade social. Atividade 5. A transformação de espaço natural em espaço geográfico é de todo ruim para as pessoas, para a natureza? Explique os pontos positivos e negativos dessa relação entre ser humano e natureza. Bom, gente, essa pergunta 5 ela está exatamente igual à pergunta 1. Exatamente igual. Não dá para saber por que puseram uma pergunta assim igual à outra, né? É a mesma coisa que eu vou falar lá na pergunta 1. Há pontos bons e ruins. Bons, porque isso pode gerar a degradação total da natureza,
o que é ruim para as pessoas, para a natureza e para as pessoas que precisam também dessa natureza, né? E também pode ser bom ou ruim para a natureza, porque para a natureza ser ruim por isso, pela destruição dela própria, mas em alguns casos há, como eu falei, a revitalização de áreas naturais, plantios de árvores, por aí vai, né? Então pode ser bom ou ruim. A resposta da 1, vocês podem pôr ela na 5, viu? Inclusive essa é uma pergunta que, se a gente tivesse em sala de aula, eu colocava para vocês responderem ou a 1 ou a 5. As duas não tem necessidade, são iguais. Tá ok? Então tá aí a correção das atividades da terceira semana. Corrijam, tirem suas dúvidas e façam as que não conseguiram fazer. Ok?